Busque sempre controlar a tua língua. Parte 05, dia 17 de dezembro de 2025. Paulo diz: nem torpeza, nem conversa fiada, nem gracejos que não convém. Não é ilegal passar uma brincadeira inocente, produzir uma recreação moderada. Mas se uma brincadeira é permitida em nossa conversa, ainda assim é ímpio torná-la a carne. Para um homem fazer de cada palavra uma brincadeira, é mais adequado para um palco do que a gravidade cristã. É raramente ou nunca. É assim administrado, mas é ofensivo tanto para Deus quanto para o homem. Mas alguns preferem perder o amigo do que a brincadeira. 3. Mentir, dos quais existem 4 tipos. 1. Pernicioso. 2. Oficial. 3. A mentira esportiva. 4. A mentira da erupção, quando os homens e as mulheres, por inadvertência e frouxidão costumeira, contam uma inverdade, como quando as novas foram trazidas a Davi, dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Isso é tão comum que podemos dizer que a verdade caiu nas ruas. Poucos tão ternos a ponto de evitar mentir. Considere que Deus é um Deus de verdade e, portanto, é muito contrário à sua natureza. E o diabo é o pai da mentira. É um distintivo do velho. Não minta um para o outro, vendo que você adiou o velho. Os piedosos são filhos que não mentem. Uma língua mentirosa é uma abominação para o Senhor, e mentiras alojaram a alma com o diabo para sempre. Todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Não diga que é apenas para fazer o bem aos outros, pois não devemos falar mal de Deus. Alguns mentem para evitar que outros pequem, mas é um excesso de caridade um homem condenar sua própria alma para salvar a de outro. Se é para fazer esporte, certamente isso entristece o Espírito de Deus, e de fato é esporte para o diabo. Ou, se você disser que não sabe, lembre-se que Deus lhe deu um coração para pensar antes de falar. E antes de falar, você deve ter certeza. Certamente, isso entristece o Espírito de Deus e é de fato um esporte para o diabo. 4. Falar a verdade sem caridade para ferir a reputação dos outros. Não basta que o mal que falamos dos outros seja verdade, mas falar disso deve trazer uma desvantagem maior do que a desvantagem que o partido lhe tem com isso. Isso trouxe a maldição sobre Cã e sua posteridade. Gênesis 9, 22. E devemos imitar Sem e Javé com respeito às faltas dos outros. Esse falar sem caridade é prontamente o efeito do orgulho, enquanto outros são derrubados, para que possamos nos levantar em suas ruínas, ou de inveja que, como as moscas, passam sobre as partes sadias e se alimentam das feridas do corpo. É muito contrário à caridade que cobre a multidão de pecados. A verdade pode vir de um coração malicioso, como no caso de Doeg. 1 Samuel 22, 8, 9. Isso não se limita a faltas reais dos outros, mas muitas vezes irrompe nos defeitos naturais dos outros ou naquilo que é realmente sua aflição, em que isso é verdade. Aquele que despreza os pobres reprova seu Criador. 5. Calúnia ou calúnia. Disto, 3 tipos de pessoas são culpados. 1. Aquele que se levanta um relatório falso de seu próximo. Êxodo 23, 1. Aqui está um verdadeiro filho do diabo, com malícia e mentira em conjunto. 2. Aquele que prontamente relata, embora saiba que é falso. Recebe prontamente, embora não tenha certeza de que seja verdade. 3. Aquele que o espalha.
Este é um pecado muito comum. Portadores de contos e sussurradores são encontrados em todos os lugares, cujas línguas são espadas para apunhalar a reputação dos outros. Você faz o trabalho do diabo, que é o acusador dos irmãos. Vocês são seus portadores de recados especiais e, sem dúvida, receberão o salário que ele tiver para dar. Considere essa passagem triste. Salmos 50, 20 e 22. Portanto, irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. 6. Censura quem interpreta as palavras e ações dos outros, sempre para pior. Muitos são de natureza tão vespa que podem sugar veneno das flores mais doces e ter uma história maligna de cada pessoa. Mateus 7, 1 e 2. Amém. Tem continuação. Ó Deus, ensina-nos a cada dia mais a controlar as nossas línguas, mas primeiro controlar os nossos corações e nossos pensamentos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.